Oi, Sétimo tudo bem? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vou continuar o nosso conteúdo no capítulo 4, que a gente está falando sobre equações e álgebra no geral, tá? A aula de hoje eu vou falar sobre equações. Já a próxima aula, referente à tarefa de segunda-feira, vai ser sobre a resolução de uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Oh, meu Deus, quanta coisa. Bom, essa tarefinha desse videozinho, ela é pro dia 2/10, já o segundo vídeo, com aquele título gigante, é pro dia 5/10, tá bom? Então, eu espero que vocês estejam preparados para chegarem em equações e também a gente vai ver vários exemplos em conferências, então não faltem, tá bom? Então, sem mais delongas, já vamos dar uma olhadinha aqui no que eu tenho preparado para vocês. Então, sétimo ano, aqui tem um resuminho do que eu já falei para vocês, tá? Aí no começo do vídeo. E aqui temos o nosso conteúdo e vamos começar a falar sobre equações. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a diferença de uma equação para uma expressão? Porque agora a gente vai ver equações e não mais expressões algébricas. Bom, a diferença é bem clara. Expressões não precisa ter igualdade. Ou seja, se eu falar um número mais 2, isso aqui é uma expressão algébrica. Agora, se eu falo para vocês, um número mais 2 é igual a 5. Isso daqui é uma equação. Por quê? Porque tem igualdade, tem sinal de igual. E é exatamente o que está escrito aqui, ó. São sentenças matemáticas que têm igualdade, ou seja, que têm o sinal de igual, certo? Além disso, precisa ter letra. Então, tem sinal de igual e letra, certo? Tem que ter essas duas coisas para ser equação. Aqui eu tenho dois exemplos, tá? Só para vocês se situarem. Esse aqui não é uma equação, esse aqui é, porque esse aqui tem letra, tá bom? Então, eu só quero que vocês tenham uma noçãozinha aí, ó. Essa primeira parte aqui, que eu selecionei, ou seja, o nosso lado esquerdo, eu vou chamar sempre de primeiro membro. Membro de cá, membro da esquerda. Já o lado da direita é o nosso segundo membro. Beleza? Primeiro membro, segundo membro. Isso vale também para uma equação, aqui. Esse sinal de igual, ele é poderosíssimo. Ele significa que este lado é igual àquele outro lado, ou seja, o primeiro membro é igual ao segundo membro. Então, aqui, tenho que 8 mais 4 é igual a 12, e aqui eu tenho que 3 mais 9 é igual a 12. Tem que ser igual, certo? Não podia botar aqui 3 mais 8, por quê? Aqui é 12, aqui é 11, e 11 não é igual a 12, ok? Então, tenham essa atenção. O sinal de igual é o sinal mais poderoso na matemática. Ele significa realmente que as duas coisas valem exatamente o mesmo valor. Então, elas não podem ter valores diferentes, ter quantidades diferentes. Aqui eu tô dizendo que o x mais 2 vale 7, ok? O primeiro membro é x mais 2, o segundo membro é 7. É todo mundo que está do lado da direita e todo mundo que está do lado da esquerda, ok? Nesse caso, a nossa letra é chamada de incógnita. Vocês lembram que nesse caso aqui, a nossa letrinha era chamada de variável? Por que ela era variável? Porque ela variava dependendo do valor que eu escolhia. Então, se eu falasse, eu quero que o x seja 3, qual que é o valor numérico? 5. Se o x vale 7, qual que é o valor numérico? 9, certo? Eu podia variar o valor da letra. Agora, nesse caso de incógnita, significa que a nossa letra vale um valor fixo. É isso e mais nada. Não tem outro valor, ok? Nesse caso aqui, quanto que vale o x? Vamos ver, já vamos dar uma olhadinha. Aqui, toda equação tem uma igualdade e contém pelo menos uma letra, ok? Nesse caso aqui, 3a mais 5b igual a 7, isso é uma equação, certo? É uma equação. Mas ela é uma equação com duas incógnitas. Quais que são as duas incógnitas? A e B, ok? Tá aqui, A e B, que são as nossas letras, né? Então, a incógnita é a letra numa equação. Variável é a letra numa expressão, ok? Aqui eu tenho o meu exemplozinho, tá? Esse aqui. Vamos resolver quanto vale isso. Então, eu tenho que um número somado com 2 é igual a 7. Então, para vocês acharem esse valor, vocês fazem 7 menos 2 e vocês têm que o nosso x é igual a 5, correto?
Esse x igual a 5, esse valorzinho aqui, 5, ele é o valor da incógnita. E ele tem um nome, é chamado de solução ou de raiz da equação, certo? Se eu pergunto para vocês qual a solução das equações abaixo, vocês têm que resolver a equação e chegar no valor da letra. Se eu pergunto para vocês qual a raiz da equação abaixo, mesma coisa que deve fazer. Esses dois têm o mesmo significado, tá? Solução e raiz da equação. Nesse caso, essa equação tem a raiz igual a 5, ou a solução igual a 5, ok? Tanto faz. Raiz da equação e solução significa a mesma coisa. Entra isso na cabeça de vocês, anota, grifa. Isso é importante, porque quando eu falar daqui a pouco raiz da equação, vocês não vão saber o que eu tô falando. E eu tô falando só da solução da equação, mais nada. Ok? Vamos continuar. Só uma coisinha que é importante ressaltar nessa aula, ela é uma aula mais teórica, tá? Poucos vão ser os problemas que vocês vão resolver nessa aulinha. Isso vai ficar para próxima, e aí vocês vão gostar, porque o negócio vai ficar legal. Vamos lá. Agora eu vou falar de conjunto universo e conjunto solução. O que é a diferença dos dois? Bom, aqui eu tenho um exemplo. Considere U, certo? Que é o meu conjunto universo, que vocês não sabem ainda o que é. Igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, o meu conjunto é esse, ok? Resolva as equações abaixo. Então, vamos resolver. Então, aqui eu tenho que um número somado com 7 resulta em 5. Ou seja, eu tenho que fazer aqui, ó, x igual a 5 menos 7, certo? Por quê? Se um número somado com 7 resulta em 5, então, esse número, quando eu tiro o 5, quando eu tiro o 7, vai dar o meu númerozinho aqui, né? Isso é o princípio da soma. É como se vocês fossem fazer a prova real. 5 mais 3 é igual a 8. Então, 8 menos 3 é igual a 5, certo? Mesma coisa. Então, aqui, nosso x vai ser igual a 5 menos 7 é menos 2. Beleza? Agora, vamos dar uma olhada nesse exemplo. Eu tenho que um número somado com 1 dá 15. Ou seja, o meu número é 15 menos 1. E esse meu número é 14. Olha só. Nesse meu caso, meu x deu menos 1. Nesse meu caso, meu x deu 14. Agora, eu vou olhar meu conjunto universo. Esse daqui, que foi dado. O conjunto universo sempre tem que ser dado para vocês, tá? Então, esse aqui é meu conjuntinho universo. E eu falei para vocês que essa minha resposta é x igual a menos 2. A minha raiz é x igual a menos 2. Bom, x é menos 2, ou seja, o menos 2, ele mora no meu conjunto universo? Ele tá aqui dentro? Sim, tá aqui, ó. Se o meu conjunto, o meu resultado, a minha raiz, minha solução, está dentro do meu conjunto universo, tá tudo bem, tá ótimo. Significa que essa minha equação, essa daqui, ela tem solução neste universo, neste mundo, nesse bairro, nesse não sei, certo? Nesse conjuntinho aqui. A minha equação, essa aqui, ela tem solução nesse conjunto universo, tá bom? Então, aí eu vou fazer o conjunto solução. O conjunto solução é um Szinho, que é todos os números que são solução da minha equação. No caso, quem que é a solução dessa equaçãozinha aqui? O menos 2. Então, a minha solução, o meu conjunto solução, vale menos 2, ok? Esse aqui é o conjuntinho solução. Esse aqui é o nosso conjunto universo, ok? Entenderam a diferença dos dois? O conjunto universo é o conjunto onde as minhas respostas, onde as minhas soluções possíveis podem morar, ok? Então, esse aqui são os numerozinhos que podem ser minha solução. Agora, quando a minha solução não é um numerozinho que tá aqui, o que eu faço? Bom, a minha resposta deu essa, mas essa resposta não está dentro do meu conjunto universo. Então, é como se essa solução, essa equação, não tivesse solução nesse conjunto universo. Então, o meu conjunto solução, ele é vazio. Esse é o sinalzinho de vazio, certo? Ou também pode ser esse, ok?
nada dentro, tá vendo? Esse aqui tem o menos 2, esse aqui não tem nada. Por que que é vazio? Porque o 14 não mora no meu conjunto universo. Agora, se tivesse 14 aqui, se ao invés de 4 eu botasse 14, aí a solução, o conjunto solução seria 14, ok? Então, aqui eu tenho um resuminho do que significa conjunto solução, conjunto universo, aqui, ó. Conjunto universo é o conjunto de todos os valores possíveis que a incógnita pode assumir. Então, a incógnita nessa equação e nessa, ela só pode ser menos 3, ou menos 2, ou menos 1, ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Nenhum outro valor a mais. No caso, essa daqui como vale menos 2, tem solução. Essa daqui como vale 14, não tem solução nesse conjunto universo. Se eu escolhesse o conjunto universo como os números naturais, essa equação tem solução? Sim. Por quê? Porque 14 é um número natural, ok? O que é o conjunto solução? É o conjunto formado por todos os elementos do conjunto universo que são raízes da equação. Então, aqui no conjunto solução, só pode ter numerozinhos que são do conjunto universo. No caso aqui, ó, o menos 2 está aqui e está aqui, então ele pode ser solução. Ele é solução da equação, tá aqui, ó, ele é raiz da equação e ele tem que estar no conjunto universo. No caso aqui, o menos 2. Ok? A representação do conjunto solução é um S, a representação do conjunto universo é um U, ok? E aí, a gente também tem o conjunto vazio, certo? Que é quando a minha equação não tem solução dentro do conjunto universo dado, certo? Por exemplo, aqui, essa equação aqui, ela tem solução, é 14, mas dentro do meu conjunto universo não existe, porque não existe 14 dentro do meu conjunto universo. Estão vendo? Ok. Aqui a representação, ela é um conjunto sem nada dentro ou uma bola com um risco. Nunca pode ser desse jeito. Nunca, tá? Desse jeito, não. Só assim ou assim. Porque isso aqui significa que tem uma coisa dentro do conjunto, tá? É coisa de matemático maluco. Então, isso aqui não pode. Isso ou isso, beleza? Vamos dar uma olhada nessas duas coisas aqui, ó. Verifique se 2,5 é raiz de 5x igual a 12. O que significa ser raiz? Ser solução da equação. Ou seja, eu tô falando para vocês que, eu tô perguntando, na verdade, aqui, se x é igual a 2,5. É essa a minha pergunta, ok? Se eu tô falando 2,5 é raiz de 5x igual a 12, é a mesma coisa que perguntar. Nessa equação, x é igual a 2,5, como é que vocês fazem para saber se é? Basta pegar esse valor e substituir no x. Vamos fazer 5 vezes 2,5 igual a 12. 5 vezes 2,5, vamos fazer 2,5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, 5 vezes 2 é 10, mais 2, 12. Bota vírgula. Então, eu tô falando para vocês que 12,5 é igual a 12. É verdade esse bilhete? Não é verdade. Se não é verdade, significa que 2,5 não é raiz dessa equação. Pode ser de outra, mas dessa não é. Certo? O que significa ser raiz? Ser a resposta, ser a solução. Aqui, tô perguntando, 10 é raiz de 8x mais 55 igual a 3x mais 105? É raiz? Bom, a minha pergunta, na verdade, é, x é igual a 10 nessa equação? Vamos ver, como é que eu faço para saber? Substitui. No lugar do x, você coloca o 10. 8 vezes 10 mais 55 é igual a 3 vezes 10 mais 105. Vamos fazer. 8 vezes 10 é 80, aqui mais 55. 3 vezes 10 é 30, mais 105. 80 mais 55 é 135. E 30 mais 105 é 135. É verdade isso? Sim. Quando é verdade, significa que é raiz.
certo? Como é que eu sei isso, prof? Bom, dá uma olhada aqui nesse primeiro exemplo, que é bem bobinho, certo? X igual a 5, ok? Quando eu pego e falo para vocês que a minha raiz é 5, a raiz dessa equação é 5. Significa que o meu x vale 5. Ok, como é que eu faço para saber se eu acertei, se está certo? Basta colocar 5 no lugar do x. 5 mais 2 é igual a 7. 7 é igual a 7. Isso está certo. Agora, vamos supor que vocês fizeram e chegaram que x era igual a 1. Bom, se você chegasse em x igual a 1, 1 mais 2 é igual a 3. 3 é igual a 7? Não. Então, não tá certo. Beleza? Tenham bastante atenção nisso. Quando eu falar que uma coisa é raiz, significa que quando eu substituo por esse valor, é igual, ok? Beleza? Ok. Bom, queridos, como eu disse para vocês, essa aula é mais teórica. Então, vocês entenderam aí o que é incógnita, o que é uma equação, o que é conjunto solução, conjunto universo, conjunto vazio, o que é raiz de uma equação, certo? Então, isso aqui é a essência de uma equação. Mas resolver equações ainda fica para o próximo vídeo. Então, vocês precisam ter tudo isso aqui na cachola de vocês, tá? Equação é uma representação algébrica, tá? Para uma expressão que tem igualdade e pelo menos uma incógnita, uma letra, ok? Incógnita é uma letra que tem um valor fixo, não muda, ok? Raiz é a solução da nossa equação, ok? Conjunto solução, conjunto universo, conjunto vazio e assim por diante, certo? Toda a nossa atividade, ela vai ser bem teórica. Então, tenham em mente que esse vídeo aqui vai ser bem usado. E eu espero que vocês não tenham dificuldade, certo? Dá uma olhadinha na tarefa antes de ficar desesperado, para vocês verem que não vai ser nada demais. É realmente teoria, teórico. Não vai ter continha quase nenhuma. Ok, já a próxima aula eu vou falar como que a gente resolve uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Meu Deus, o que é tudo isso? Vou explicar na próxima aula. Estejam presentes no nosso videozinho, tá bom? E boa tarefa!